Uma excelente noite de domingo para vocês. Muita gente perguntou para mim se tinha como organizar um final de ano com a prescrição de exercícios físicos. Mas a pergunta era inteligente, a pergunta era assim, Haddad, tem como eu usar o final do ano como se fosse o dia D de uma competição, eu me preparar para o final do ano? Isso é perfeitamente possível, né? A gente pode confabular assim e imaginar algumas estratégias bem legais para vocês conduzirem os treinos de vocês ou então dos alunos de vocês de agora até o dia D. No caso do meu estúdio, o estúdio meu ele fecha no dia 23 de dezembro e só abre lá em janeiro, enfim. Então, normalmente eu começo uma contagem regressiva a partir de agosto. E aí, semana após semana, eu vou entrando em contato via WhatsApp mesmo com os meus alunos, que são os amigos do estúdio, e vou dando orientações de como que as semanas vão se passar, de como que a semana vai se passar, qual vai ser a natureza do treino, como o treino vai ser conduzido, né? Qual vai ser a natureza das cargas na forma de peso, ou qual vai ser a natureza das cargas nas formas de séries e métodos intensificadores, enfim. Eu já faço um bom combinado no domingo, tá ok? E quando chega numa época crucial como essa, entramos em dezembro. Agora falta muito pouca coisa para nós concluirmos o trabalho de um ano, né? Evidentemente, alguns dos teus alunos perderam a preparação de um ano toda nesse último mês ou no mês passado, enfim. Mas a grande maioria, né, está saindo com um saldo positivo, com um saldo interessante em relação a tudo que foi prescrito. É evidente, meus amigos, que os nossos alunos, eles não vão ter resultados de modelos, resultados de atletas, eles têm uma vida, né, que essa vida... Então, como é que a gente pode pensar um modelo de periodização para chegar bem nesse final de ano? Bom, primeira coisa, amigos, nessa fase agora, dezembro, quem começa a fazer atividade física, evidentemente, vai começar nos parâmetros que nós já conhecemos. Eu canso de falar isso. O meu livro fala da prescrição passo a passo, envolve iniciantes. Mas hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre a prescrição para os teus alunos, já os veteranos que passaram o ano todo ralando aí com você, que é o mesmo caso que aconteceu aqui comigo. O que acontece? Bom, a primeira modificação que acontece é o acúmulo de exercícios cardiovasculares diários, todos os dias. Evidentemente, nós começamos com um volume baixo. Não é lá uma carga de trabalho muito exacerbada. É pouca coisa que é feita e nós vamos organizando aos poucos. Muito bem, meus amigos. Já voltei, já. Me perdoem por esse empecilho. Eu não sabia que isso ia acontecer, mas ao vivo é isso, tá? Agora presta atenção. Nós incluímos o exercício aeróbico diário. Volume baixo, meia hora. Esse volume... ele vai aumentar gradativamente, mas não é uma coisa muito suave. Esse aumento já é um aumento mais expressivo, já é um aumento mais contundente. Então assim, na primeira semana, eu inicio com 30 minutos diários, intensidade livre. É muito tranquilo o trabalho aeróbico. Na segunda semana, esse trabalho ele já sobe para 45 até 60 minutos diários, e eu busco uma frequência cardíaca aproximadamente entre 55% e 65%. O aeróbico, ele vai ser trabalhado até que nós consigamos atingir 300 minutos por semana. E isso não é meta minha, não fui eu que inventei isso, gostaria de ter inventado isso, mas não fui eu que inventei isso. Isso é uma colocação do American Heart Association, do American College. Então nós temos uma padronização para essa prescrição que faz bastante sentido. Agora entendam, o que é que eu faço com o exercício resistido nessa época? Amigos, nessa fase agora, eu não me concentro mais em pirâmides de carga, almejando força. Eu não vou mais focar em
em correções específicas de movimento, até porque nesse andar da carruagem, já em dezembro, não tem mais nada para ser corrigido. Nessa fase agora, os meus treinos, eles se condensam muito em bisets, trisets e drop sets. O que eu quero com isso? Olha, gente, eu quero é gastar glicogênio muscular maximamente. Eu consigo esvaziar os estoques de glicogênio? Isso é uma lenda, né? As pessoas é que acham que isso existe. Isso não existe, não. Mas eu consigo intensificar bem essa depleção de estoque de glicogênio muscular. Então é isso aqui que eu vou fazer. Vou montar bisets, vou montar trisets, vou montar séries gigantes, né? Acima de trisets. Você não chama de quadriset, pentaset, hexaset. É uma série gigante. Para quem não sabia. E eventualmente vou colocar drop sets, que são excelentes para aumentar o gasto de glicogênio muscular. Então nós temos agora, presta atenção, nós temos agora um acréscimo de exercícios cardiovasculares que começam baixo e atingem até 300 minutos semanais, tá? Uma hora e pouquinho todos os dias. E as séries que antes eram muito tensionais, elas estão mais metabólicas, elas estão mais para quebra de glicogênio muscular. Tudo bem até aqui? Ok. As pessoas que ainda têm pouca expressão de força na hora do treino, a frequência semanal também aumenta. Eu sou um defensor ferrenho, assíduo dos treinos de um estímulo semanal para homens e 2 estímulos semanais para mulheres. Ou seja, homem que treina comigo faz peito uma vez na semana, faz perna uma vez na semana, faz braço uma vez na semana. Mulheres fazem 2 estímulos. Geralmente as mulheres fazem séries um pouco mais longas. É muito raro você ver mulher treinar comigo e fazer séries de 8, 10. Geralmente são séries mais pecaminosas, 10, de 12, 15 ou mais repetições. A literatura já mostra isso, mas eu também pude perceber ao longo da história que mulheres respondem muito bem às séries mais longas. Então, esse é o conceito, a ideia, né? Trabalhar com séries mais volumosas. Então, veja, você tem exercícios cardiovasculares, não é intensidade de gente doida, não é HIIT, não é sair correndo igual um doido, 55% a 65% da frequência cardíaca, né, do VO2. As séries, o peso tende a se manter, ou então ele até diminui para você poder fazer várias séries, né? Seu leg press tem 200 quilos, ok, mas se você faz um agachamento no rack para depois ir para o leg press, é evidente que a carga do leg press vai cair. Né? Se você fizer um triset, então, extensor, leg e rack, a carga cai absurdamente. Mas ninguém está preocupado agora com o peso. Estamos preocupados em gastar glicogênio muscular. Tudo bem? Legal. A frequência semanal vai aumentar porque a intensidade do treino diminui. Não é que diminui, pode diminuir. Eu fui fisiculturista de competição, hoje sou fisiculturista não competitivo. No meu período competitivo eu treinava exatamente com a mesma frequência que eu treinava no off-season. Tanto pré-contest quanto off-season eu fazia um músculo uma vez só na semana. Só que como a minha força ia caindo, porque eu não tinha acesso a muitas drogas, era natural que a minha força fosse caindo. Então eu ia aumentando as repetições e as séries, né? Tudo bem. Uma outra coisa que muda é que a ingesta de carboidratos de quem treina comigo nessa fase agora cai em 50%. Então se a pessoa comia 120 gramas de arroz numa refeição, por exemplo, pós-treino, continua com as mesmas 120 gramas. Mas se nas outras refeições a pessoa comia lá 100, 80 gramas de arroz, falando de mulher, lógico, né? Esse pouquinho de arroz, isso vai cair para 40, 50 gramas, é só um pouquinho. E eu estou colocando menos glicogênio exatamente para gerar um déficit calórico e eu não mexo na proteína. A proteína, pelo contrário, o que estava em 1,8 gramas de proteína por quilo de peso, eu subo para 2
Se a pessoa treina com alta intensidade, até 2,2 gramas de proteína por quilo de peso. Então nós fizemos o contrário de tudo agora. Nós baixamos a ingesta do carboidrato, menos na primeira refeição pós-treino. Deixa o carboidrato certo lá. E colocamos saímos de 1,8 e vamos ali para 2 ou 2,2 gramas de proteína. As dietas hiperproteicas são dietas interessantes para serem usadas no processo de definição muscular. Então essa é uma época muito boa para fazer isso. E não mexo nas gorduras, eu continuo colocando gordura em 1 grama por quilo de peso. Então, veja quanta modificação aconteceu, né? Você incluiu o exercício aeróbico, depois aumentou o volume para 300 minutos semanais, modificou o trabalho da musculação, porque agora não é hora mais de aumentar a carga, força, nada disso. Agora é hora de você fazer o polimento de tudo que foi feito. E modificações importantes na dieta, ok? Haddad, as pessoas que têm uma resistência muito alta em relação à insulina, as pessoas têm uma resposta péssima à ingesta de carboidrato. Essas pessoas, elas entram no que eu e vários treinadores do passado chamamos de carb cycling. Essas pessoas ficam 2 dias, talvez 3, com uma ingesta ultra baixa de carboidrato para fazer um carb up no 3º ou no 4º dia. Como que funciona o carb up? Desculpa, o carb cycling. Se você for ler nos meus destaques, tem toda uma explicação que foi feita há uns 2 ou 3 anos atrás, ensinando a se fazer um carb cycling. Mas resumidamente, eu coloco o carboidrato apenas na primeira refeição pós-treino. O resto do dia não tem carboidrato, a proteína é alta e as fibras são intactas e a ingestão de gordura continua se mantendo em 1 grama por quilo de peso. Nada além disso. Então entendam, nós fazemos um ajuste dietético importante, fazemos um ajuste mais importante ainda nas pessoas que apresentam essa dificuldade na queima de gordura, essa resposta ruim à ingesta de carboidratos. Amigos, é fato, tem gente que olha para o carboidrato e acumula gordura, a gente sabe que isso existe. Infelizmente eu sou uma dessas pessoas. Quando você tem indivíduos com uma resposta muito ruim à ingestão de carboidrato, presente, sou eu. Esses indivíduos, seu evento do dia 10 será gravação também? Dia 10 de dezembro? Não, aquela é curso ao vivo. Curso ao vivo não tem nem live nele, tá? É só para as pessoas que estão aqui. Aliás, na verdade, depois de um tempão sem ter cursos ao vivo aqui no estúdio, né? Porque ó, veio a quarentena. Terminou a quarentena, nós não fizemos nenhum evento aqui no estúdio. São 6 cursos por ano, todos os anos acontece, desde 2009. Esse ano foi o primeiro ano que não teve curso aqui. 2009 foram 6 cursos, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, direto, sempre teve curso. Nós paramos na quarentena. E agora volta o primeiro, o ano que vem vão ser de novo, 6 cursos. Aqui no estúdio foi o primeiro lugar do Brasil onde aconteceu o curso de coxas. Fui criticado, hoje todo mundo plageia. Aqui no estúdio foi onde surgiu o curso de musculação feminina. Virou meme de um pessoalzinho sem graça que tem no Instagram que fica tirando onda nas pessoas. Hoje tem todo lugar curso de musculação feminina. Então saibam, aqui no estúdio é onde acontecem coisas maravilhosas. E o ano que vem a gente volta com tudo em relação a isso. O que é legal de fazer curso aqui no estúdio é que o Data Show tá ligado, os aparelhos estão aqui, o café é servido ali, é muito bom. Mas voltando ao raciocínio nosso, nós temos 3 semanas pela frente. Nessas 3 semanas eu vou induzir um aumento espetacular no metabolismo, colocando cardio, colocando os trisets, os bisets e os drop sets. Vou fazer uma modificação importante na dieta, numa dieta low carb para pessoas que têm um metabolismo muito bom e numa dieta para pessoas que têm um metabolismo como o meu, com respostas ruins ao carboidrato, né? Forçando um pouco mais, fazendo carb cycling. Na última semana, amigos, é uma semana altamente estratégica. Eu vou explicar por quê.
quase todas as pessoas que não bebem, mas que vão participar das ceias e das festas, vão comer muito. Eu tenho uma opinião em relação a isso. Você quer me ver assim, chateado e com cara de... É quando alguém chega numa festa de Natal, você fala assim, ai, vamos lá, vamos servir. Ah, estou de dieta. Você está de dieta no Natal. Você teve 364 dias para fazer dieta. Você quer fazer dieta hoje à noite? Ainda se fosse aquele shape assim, ó, inexplicável. Você vai levar assim, não, realmente, essa aí tá de dieta mesmo, vai competir semana que vem. Mas, cara, normalmente é uma gorda, um cara horroroso, um homem todo derrubado, que tá na cara que não faz dieta, tá querendo chamar atenção. Aí eu olho e falo assim, tá de dieta, né? Tá bom, pega uma clara de ovo lá para ela e um copo d'água. Acho péssimo, porque a família inteira se prepara para receber, fazer coisas legais, e o cara me vira na frescura e fala que tá de dieta, imagina, né? Bom, amigos, se a pessoa for beber, encher a cara, enfim, não há muita coisa que se possa fazer, porque por melhor que o shape esteja, quando entrar o álcool, vai acontecer algumas coisas. Primeiro, o cortisol vai aumentar absurdamente. Segundo, a testosterona vai ficar zerada durante 24 horas. Terceiro, o receptor GLUT4 da membrana vai se ausentar da sua vida por 48 horas. Obrigado. Sua glicemia vai ficar completamente alterada durante até 72 horas. Ou seja, seu físico vai despencar mesmo. Tem artigos muito bons, eu já dei uma aula aqui sobre isso, intoxicação por etanol. Então, não tem muito o que fazer. Agora, se a pessoa fosse manter numa boa, só vai comer e festejar e tudo mais, a ideia é que você vai acordar no dia seguinte muito melhor, mas muito melhor. E eu vou explicar como é que a gente faz. Nos últimos 3 dias, você vai zerar o carboidrato e vai aumentar um pouco a ingesta de gordura para manter o metabolismo aceso. Então, de 1 grama de gordura, suba para 1,5, talvez 2 gramas de gordura e mantém a proteína engessada. Ao fazer isso, vai surgir um déficit glicêmico absurdo, um déficit de glicogênio muscular absurdo e, pasmem, quando você for comer 3 dias depois, tua capacidade anabólica vai estar exacerbada e a água que estiver embaixo da sua pele vai ser sugada para dentro dos tecidos. Então, cada grama de carboidrato que você anabolizar leva consigo 2,7 gramas de glicogênio, de carboidrato para dentro do músculo, formando glicogênio. Resultado, você vai estar enorme no dia seguinte e isso é fantástico, vai estar maior e mais seco. Então aproveita essas orientações mudam a finalização do ano nos trabalhos de vocês. Experimentem mesmo, agora é hora de fazer trisets, bisets, drop. Toda vez, o ano todo, o pessoal fica perguntando para mim sobre métodos intensificadores, assim, eu tenho uma certa restrição ao ensinar, mas nessa fase é fantástico para isso.